Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 81º vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o livro Moçambique com Z de Zarolho, do Manuel Mutimocuyo. Esse livro foi o livro do mês de maio do Clube do Livro do Belas, pra quem é de BH, pra quem é do Belas é ótimo. Pra quem é de BH e quiser participar do clube, você pode ir lá, é só aparecer assim, ler o livro e aparecer. É toda a última quinta do mês, se eu não me engano. E o próximo livro vai ser Da Selva Almada, a Terra... Não, O Vento que Arrasa, não a Terra. E tô animado, é uma autora argentina que parece bem interessante, que foi premiada, que parece, assim, promissora, vamos ver, também vai vir pro canal. Mas antes disso, vamos falar sobre o Moçambique. O Moçambique, com Z de Zarolho, é da editora Dublinense, que é lá de Porto Alegre, uma editora que foi afetada por todos os acontecimentos que aconteceram lá no Rio Grande do Sul. É uma editora que tem uma linha, uma coleção que se chama Gira Trinco não, só Gira, que é uma coleção que vai ter autores que são lusófonos, mas que não são brasileiros. A gente vai ter autores de Portugal, Angola, Moçambique, então você vai ler um livro em português, na língua original, só que não são brasileiros. Eu acho muito interessante essa proposta. E do que se trata o Moçambique com Z de Zarolho? A premissa em si não é complexa, mas ela é complexa no conteúdo. A gente vai ter duas pessoas que a gente vai acompanhar, dois homens. Um deles é o Rolo, que é um empregado doméstico lá em Moçambique. E ele vai trabalhar pro Jaci, que é um deputado, eu não sei se é estadual, federal, eu não lembro agora. Mas ele é um deputado, alguém influente, assim, um político influente, conhecido, que aparece no jornal e tal. E esse deputado vai estar ligado a uma votação muito importante para o país, que é a votação de instaurar o inglês como língua oficial do Moçambique. Esse projeto de lei vai ser votado e vai ganhar a opção de instaurar o inglês como língua oficial. Isso não é um spoiler do livro, parte da premissa é você entender que você vai acompanhar as trajetórias dessas duas pessoas, desses dois homens que são de classes muito diferentes, diante dessa mudança radical no país. O Reginaldo Pujol Filho foi quem escreveu a orelha do livro e na última frase a gente vai ter uma ideia muito interessante do que é o livro, por que ele tem essa proposta e eu vou ler para vocês, abre aspas. Moçambique com Z de Zarolho complexifica noções como lusofonia e ajuda a lembrar que somos tão, e muitas vezes mais, próximos de Moçambique do que de Portugal. E por que Moçambique fez isso? Por que eles tiveram essa proposta? De onde saiu isso? E a ideia é basicamente alinhar o país à proposta mundial, à língua que é dominante no nosso mundo. E isso naturalmente leva à seguinte pergunta: uma língua universal é possível? E eu tenho muito a falar sobre isso, esse foi o meu comentário no Clube do Livro que já aconteceu, né? E que é a primeira vez que eu tô postando, acho que depois que o clube acontece, então vão ter alguns comentários que vão ser semelhantes e que vão sair dessa reunião, desse debate. Se você não conhece o Esperanto é um pouco essa ideia de uma língua universal, é uma língua que tem essa base de várias línguas diferentes, na verdade. Ele vai pegar muita coisa de várias línguas e vai tentar misturar tudo para fazer essa língua universal, que vai ser uma coisa comunitária, assim, uma comunhão de línguas e que tem como ideia realmente todo mundo conseguir se comunicar. Eu formei em matemática e a matemática é dita como uma linguagem universal também. Mas o que tem de errado nessas duas coisas que eu falei? O que tem de errado no Esperanto e na matemática ou na interpretação que as pessoas têm dessas duas coisas? Primeiro que o Esperanto, ele é uma proposta interessante, mas ela é um pouco eurocêntrica pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei um pouco. O que acontece é que a gente não tem uma língua que vai conseguir se manter do jeito que ela é ou que não vai se modificar em outras línguas com o tempo. Existem pesquisas de pessoas que foram alfabetizadas, crianças que foram alfabetizadas em Esperanto e que logo na primeira geração de pessoas que nasceram nessa língua já começaram a criar dialetos, já começaram a ramificar essa língua, ou seja, ela não vai se manter, ela vai continuar em mudança porque isso é natural de uma língua. Já a matemática, ela não vai ser tão universal quanto parece. Eu sei que a gente aprende ela de uma forma, eu sei que ela uniformizou muita coisa, mas a gente não pode esquecer algo muito importante em qualquer discussão, de qualquer tipo de comunicação. Tudo são acordos, tudo são disputas de narrativa. Existe uma frase no livro, inclusive, que vai falar assim: Deus não é maluco para ter determinado que patrão e branco em Xangana sejam a mesma palavra.
Xangana é uma das línguas originárias lá do Moçambique e é muito irônico que a pessoa fale, é uma mulher que fala, nem lembro se ela é relevante no livro ou não, mas ela fala isso e não percebe que não foi Deus que escolheu a palavra para branco e para patrão ser a mesma nessa língua em Xangana. Foram as pessoas que tomaram essa decisão, então na verdade não tem nada espiritual, não tem nada acima de nós. Somos uma sociedade, a gente decide as coisas em grupo e isso às vezes passa muito despercebido. O meu comentário no Clube do Livro foi justamente sobre isso em relação à matemática. A gente esquece que a matemática foi uma coisa construída ao longo de milênios, assim, ao longo de milênios mesmo. Não existe só uma matemática, nunca existiu só uma matemática e nunca existirá só uma matemática. Existem discordâncias, existem vertentes, existem caminhos diferentes, raciocínios diferentes, pensamentos diferentes e isso é a mesma coisa que acontece numa língua, porque a gente está se comunicando a partir de sinais, a partir de símbolos. Quando eu fiz o comentário no Clube do Livro, eu tremia de raiva porque eu tenho muita preguiça, assim, eu fico muito irritado com esse assunto mesmo, porque é algo que me afeta pessoalmente, assim, eu sinto que é a minha vida falar de comunicação, falar de línguas, falar de linguagem, e é algo muito complicado das pessoas entenderem que a gente não tem as coisas pré-definidas, a gente chegou num acordo. É óbvio que o mundo funciona melhor a partir de algumas ideias, mas essas ideias estavam em disputa com outras ideias, e algumas dessas ideias não deveriam ter sido acatadas, na verdade. E por cima disso tudo, a gente tem biologicamente comprovado, assim, comprovado é uma palavra forte, porque ciência é uma coisa que muda com o tempo também, mas é uma ideia muito mais interessante biologicamente a diversidade na natureza. E isso inclui a diversidade de línguas. É muito perigoso a gente achar que a gente vai chegar numa língua, a gente vai caminhar em direção a essa coisa que não vai chegar, não tem como chegar. A gente tem variações de inglês em diferentes países, em diferentes locais, em diferentes cidades, até dependendo, assim, é sério. Não vai ter jeito de chegar numa coisa só. A língua muda e às vezes demora mais tempo mesmo para realmente instaurar uma nova língua, mas dialetos, gente, no Brasil a gente tem línguas diferentes. E por cima disso tudo, a gente tem uma discussão sobre colonização, porque a ideia que é proposta no livro, dessa coisa de instaurar o inglês, é uma proposta muito estranha, porque não é uma proposta de colocar mais de uma língua oficial, é a proposta de simplesmente substituir o colonizador português pelo colonizador inglês. E assim, foda-se as línguas originárias, né? Elas não são consideradas hora nenhuma. É óbvio que isso não é tão interessante economicamente e tal, mas se a gente for falar de uma justiça real, de algo que seja lógico, a gente tem que falar dos povos que estavam aqui antes de uma invasão. Mas, no fim das contas, eu digo isso tudo porque a proposta do livro é discutir essa questão dessa disputa. O que a gente está disputando? O que a gente está falando quando a gente fala de linguagem? Se você me ensina a falar do seu jeito, você está me ensinando também a pensar do seu jeito, a agir do seu jeito, e isso é muito relevante. O livro, inclusive, ele vai para muitas direções diferentes. Ele vai falar de etarismo e muito ligado à ideia de que você só é útil, você só é interessante se você fizer um trabalho que seja valoroso para a sociedade, e a gente está falando de dinheiro mesmo. Essa ideia de pessoas dispensáveis é muito perigosa e eu acho que a gente não tem noção, assim, do quanto a gente pode ser afetado por isso amanhã. Se amanhã eu ficar tetraplégico, eu não sou mais ninguém pra ninguém, é simples assim. É óbvio que a gente pensa em família nesses casos, mas mesmo assim, gente, como sociedade, a gente tem muito mais gente que a gente tem que se comunicar para viver. E a gente não consegue pensar, assim, é muito difícil a ideia de que se um dia acontecer alguma coisa com a gente, quem que vai cuidar da gente? E isso, obviamente, a gente pensa em velhice, mas isso pode acontecer em qualquer ponto das nossas vidas. E a gente também não tá tão preocupado em cuidar dos outros se a gente for honesto. O livro também vai para um lado de falar sobre o valor da educação como mercadoria, porque ensinar uma língua inteira para um país, isso vai ter que acontecer aqui em Moçambique, vai levar em conta que isso tem que custar um dinheiro, que isso não vai ser de um dia para o outro, que isso vai ser um projeto e que isso tem que ser lucrativo de alguma forma. Mas isso só vai atender algumas pessoas, né? A gente sabe que isso não vai acontecer com todo mundo, não tem como ensinar um país inteiro uma língua a curto prazo e assim, a longo prazo também é uma ideia muito estranha, é uma coisa assim, surreal. Inclusive, vão ter personagens no livro que não vão saber falar português, a língua que estava instaurada antes da mudança toda. Tudo isso para falar que a proposta do livro, no fim das contas, é falar sobre classe e mais do que isso, dignidade, algo que eu falei aqui no canal no vídeo sobre os supridores do José Faleiro, um vídeo que eu amei, assim, foi um livro incrível, que eu sugiro também, recomendo demais.
Mas no Moçambique com Z de Zarolho, a gente vai ter essa ideia atrelada à ideia de língua, de linguagem, de comunicação, que é um tipo de mobilidade social também, é um tipo de troca muito interessante e que vai estar muito relacionado a poder. E no fim das contas, o livro vai trazer todos esses assuntos, mas ele não vai aprofundar tanto quanto ele poderia, algo que eu acho que eu desgostei porque eu me interesso muito pelo assunto, mas eu entendo a proposta dele. Ele é uma coisa caricatural, ele é uma sátira. Ele não quer aprofundar os personagens de propósito, o que eu acho que faz sentido pro que tá aqui. Inclusive, eu acho que é um livro que ficou muito bem amarrado no final. Eu acho que ele tem um final um pouco surpreendente, as pessoas no Clube do Livro falaram, mas eu acho que faz sentido, todo mundo também falou isso, que faz sentido, mas isso não é agradável necessariamente. No fim das contas, é um livro que eu gostei bastante, eu acho que foi um livro muito legal, foi uma experiência muito interessante ler em português de outro lugar, não brasileiro, e nem o de Portugal. E foi algo que me instigou bastante, mesmo que não tenha ido tão longe quanto eu gostaria. E se você me perguntar se eu recomendo super. É um livro muito rápido, inclusive. Teve gente que leu 2 vezes pro Clube do Livro, algo que é muito raro. Então, foi um livro muito rápido e que tem uma reflexão muito legal. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo pra vocês e até o próximo livro.